Casa de Erasto. Hoje eu trago uma reflexão sobre a parábola, talvez a mais conhecida de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, também conhecida como o Evangelho dentro do Evangelho, por dizerem os estudiosos que ela abarca todos os ensinamentos de Jesus. A parábola do filho pródigo, como a conhecemos, agora também leva outro nome, que é a parábola dos dois filhos, porque também é feita uma análise do comportamento do filho que permaneceu em casa. Nesta parábola, Jesus nos mostra um perfil da humanidade. Portanto, vamos, no nosso processo evolutivo, variar entre um e outro filho, mas ainda somos predominantemente algum deles. Somos filhos pródigos no caminho de volta ao Pai, então alegremo-nos, estamos no caminho de volta. A parábola, embora seja bastante conhecida, eu vou lê-la e nós vamos contextualizá-la na Palestina da época. E ela nos diz o seguinte, ela está em Lucas, capítulo 5, versículos 11 a 32. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Entre eles. Um filho pediu, os 2 ganharam. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e ele o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo sobre ele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças do festejo. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um só mandamento. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho,
você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Esta é a parábola. Vamos contextualizá-la, então, na sociedade palestina da época. Hoje, na sociedade contemporânea, essa atitude pode não ter muita importância, mas para a época era impensável, numa sociedade patriarcal, que um pai corresse em direção a seu filho. O pai era o centro da casa, né? O centro da família e daquela sociedade. Eram vilarejos que na época não tinham mais do que 50 casas. E cada filho devia obediência a seu pai. Cada casa era responsável por manter a ordem e o progresso daquela sociedade. Um filho naquela época pedir que o pai adiantasse a herança era a mesma coisa que desejar a morte do pai. Portanto, quem mata o pai, mata a sua identidade. Lembram nos filmes bíblicos, nesses filmes mais antigos, sempre vem depois do nome a identificação filho de, né? Mateus, filho de Alfeu. Nos filmes de Jesus nós percebemos muito isso. Era a identidade da época. A carteira de identidade de uma pessoa era a que família pertence. E aí já se tinha uma ideia da respeitabilidade da pessoa. Era normal que, se isso acontecesse, o filho fosse expulso de casa. E ao perder a identidade da sua casa, ele perdia também a identidade do seu povo. Ele estava sem rede de apoio nenhum. Portanto, quando diz ali que o filho foi para terras distantes, isso era uma obrigatoriedade, ele não poderia mais permanecer ali, porque ele desprezou a sua origem. Sendo assim, é lógico, né, que são metáforas, onde o homem é Deus. E cada um dos filhos representa todos nós da humanidade. Quando o filho pede, o que o pai faz? Divide para os dois o que pediu e o que não pediu. Não é assim que Deus faz conosco todos os dias? Todos os dias, em cada amanhecer, recebemos a herança divina necessária como ferramenta da nossa autorreforma, o nosso trabalho sobre nós mesmos. Mas, como de uma maneira equivocada, nós temos o esquecimento, né? Temos um planejamento na espiritualidade, prometemos acertar o passo aqui, os erros cometidos no passado, nós nos comprometemos a acertar. Quando nós chegamos aqui, nós esquecemos e voltamos aos nossos mesmos erros de existências passadas, agarrados ainda no quê? Nos bens materiais. Numa vida cuja visão é do berço ao túmulo. E nos preocupamos com a casa, o salário, o trabalho, trocar o carro para que seja melhor sempre que o do vizinho, né? Ainda temos uma visão muito materialista da vida. Está errado? Ainda somos matéria, portanto precisamos da matéria. Mas também não podemos dar à matéria maior importância que o nosso cuidado espiritual. Por quê? Porque nós somos de origem divina. A nossa essência é espiritual. Nós somos seres espirituais numa existência, numa experiência material. E nos comportamos todos os dias como se fosse um ser material numa experiência espiritual. E aí o que acontece? O que nós percebemos na sociedade moderna? Estamos distanciados da nossa essência. Por isso,
as coisas perdem o sentido, ficamos doentes, ansiosos, depressivos. E isso não é uma característica nossa, é do nosso entorno, é do mundo. Nos comportamos como se fôssemos Deus e que pudéssemos fazer tudo de uma maneira inconsequente e nos comprometemos com a natureza, comprometemos o planeta, que é o nosso único lar material neste momento. Portanto, quando nós vivemos nessa horizontalidade excessiva, que é a vida material, vamos perdendo a nossa verticalidade, que é a nossa essência espiritual. E nos comportamos como o filho pródigo, que pega tudo que é seu e se afasta da essência do Pai. E lá o que acontece? Vai viver desfrutando de todas as benesses materiais até que esgota. Porque ele está longe da origem, está longe da fonte de amor. Só que, o que acontece também ali? Ele vai trabalhar, veja que ele só começou a trabalhar depois que ele foi para o fundo do poço. Até então ele não trabalhava. Por quê? Porque o Pai provê tudo. Tudo que nós precisamos na nossa espiritualidade, no nosso crescimento, na nossa transformação espiritual e moral, Deus provê. E se as coisas não estão como nós queremos, não é por culpa de Deus. É por mau uso do nosso livre-arbítrio. E, pela própria lei de causa e efeito, o que nós plantamos, colhemos. Portanto, o filho vai trabalhar cuidando de porcos. O que significam os porcos para os judeus? O que há de mais sujo. Não existia trabalho pior. E para piorar, ele não tinha o que comer, chegando a desejar a comida daquilo que existe de mais imundo, o porco. Conseguem perceber o quanto ele se sentiu arrasado no chão? Ele já não tinha mais forças. E aí o que ele lembrou? O que todos nós lembramos. Quando estamos bem, muitas vezes não lembramos nem de orar pela manhã ou à noite, agradecendo o dia que vem ou o dia que acaba, né? A gente está bem, está tudo sob controle. Nós estamos no controle. E aí vem a vida e nos mostra que não. Que sozinhos, longe do Pai, nós não somos ninguém. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos seu herdeiro. Aí, o que a gente faz? Quando a gente não consegue mais controlar a dor, que vem por uma perda na família, uma doença, qualquer coisa que nos abale e que nós não temos mais, não está mais nas nossas mãos mudar aquilo ali, a gente humildemente recorre ao Pai. E dissemos de todo o coração: seja feita a vossa vontade. Esse é o momento da entrega. É aí que nós conseguimos reconectar com o Pai de coração a coração. Porque sentimos na nossa essência divina que nós só somos com Ele. E é aí que a gente confia. Porque muitas vezes, eu digo isso por mim mesmo, hein? Muitas vezes eu orei assim: seja feita a vossa vontade, que ela coincida com a minha, Senhor. Hoje, a vida já me ensinou muito. Eu tenho muito para aprender ainda. Mas essas vivências nos oportunizam voltarmos ao caminho do filho pródigo. E aí o que acontece? Ele não ficou culpando o pai, culpando Deus, né? Culpando o irmão. Ele assumiu a responsabilidade. Ele reconheceu o quanto ele era feliz na casa do pai.
que os empregados tinham de comer e ele agora não tinha nada, que a casa do pai era abundante. E ele se sentiu responsável por aquilo que fez. Não atribuiu a culpa a ninguém. Coisa que nós geralmente fazemos, né? Difícil, por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, reconhecer que nós também somos falhos. Muitas vezes, atribuímos a nossa responsabilidade, aquilo que saiu do nosso controle, a culpa é do outro. E muitas vezes, culpamos o próprio Deus, que é tão maravilhoso que nos dá o livre-arbítrio. Mas é tão amoroso que faz com que nós nos responsabilizemos pelas nossas atitudes. Pai infinitamente justo e bom. Como assim justo? Se eu sou muito melhor lá que o vizinho, e o vizinho está super bem, eu estou aqui, dificuldade em cima de dificuldade. Por quê? Porque pode até ser, aqui tu pode ser uma excelente pessoa, mas é porque estamos olhando nesta existência do berço ao túmulo. Mas a doutrina nos ensina que agradeçamos as dificuldades. São as nossas ferramentas evolutivas. E se a dificuldade que nós estamos passando agora não tem resposta nesta existência, ela está em existências passadas. Mas Deus é infinitamente justo e bom. Portanto, a gente não pode duvidar daquilo que está acontecendo. Agradeçamos. Porque se a dificuldade chegou, é porque nós também temos a força para superá-la. Só depende de nós. O filho se fez responsável e voltou à casa do pai para pedir perdão, para reconhecer a sua responsabilidade. Em nenhum momento ele se sentiu culpado. Em todos os momentos ele se sentiu responsável. O pai não deixou nem ele falar. Já pediu que restituísse a roupa, o anel, a sandália. Por quê? Porque não interessa o que nós façamos. Deus todo dia nos abraça e nos recebe, independente das nossas falhas. Porque Ele não vê o nosso presente. Ainda como seres imperfeitos, Ele já nos vê lá no futuro, como espíritos angélicos. Ele nos enxerga como nós ainda seremos, seus filhos perfeitos de amor. E é por isso que Ele nos ama a todos por igual. Então, se a vida de um nos parece melhor que a de outro, cada um está recebendo a ferramenta necessária para a sua evolução. Ah, mas os políticos são corruptos. Oremos por eles também. Porque eles estão colhendo, eles estão semeando agora. Pode que tudo pareça bem. A colheita não será. Sempre há uma responsabilidade. E aqueles que nos parece injusto estarem passando pelas dificuldades que estão, que bom, já estão colhendo e aprendendo, tendo uma nova oportunidade de não recair nos erros. Haroldo Dutra diz que nós somos recalcitrantes das 10 últimas encarnações que temos. Ou seja, há 10 encarnações nós estamos agarrados nos nossos mesmos erros através do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Precisamos aceitar que a natureza não dá saltos. A nossa evolução ela é gradativa. A gente precisa tomar consciência e trabalhar. O que é o trabalho? É negar o nosso orgulho, o nosso egoísmo? Não, isso é chato. Não quero ser orgulhoso, não quero ser egoísta. Não é assim. É um processo. A gente precisa reconhecer e trabalhar. Trabalhar de que jeito? No bem. Fazer o bem sem esperar nada em troca. O bem pelo bem. Nosso coração. Como Jesus foi nosso mestre, modelo e guia, e assim se comportou. E a partir do momento, não interessa se é uma pequena atitude. Aos olhos da espiritualidade, mesmo que o nosso esforço seja mínimo, aos olhos da espiritualidade é gigantesco.
Porque eles sabem o quanto nos custa essa transformação. Porque eles também já passaram por aqui. Ninguém nasceu anjo. Deus não tem filhos preferidos. Todos trabalharam para evoluir, inclusive o próprio Jesus. Né? Que para ser o Filho de Deus, teve que construir seu mérito. Então, façamos um pouquinho cada dia. E vamos, pouco a pouco, transformar o orgulho e egoísmo, que são a origem de todos os nossos defeitos, vamos transformá-los em caridade e humildade, que é a origem de todas as virtudes. E aí, tudo será bem. E quando tudo for bem, todo o mal se acaba. Só depende de nós. Porque há muito Deus nos chama para esse trabalho. Mas Ele respeita o nosso não. Só que agora a gente disse sim. Como é que a gente sabe? Porque estão todos aqui agora. Cada um de vocês está aqui é porque quer uma mudança. Quer uma orientação. Parabéns! Somos todos filhos pródigos no caminho de volta à casa do Pai. Disso se trata. De fazer o que o filho fez. Ele não ficou ali, poxa, que vontade de voltar para casa. Que bom que meu pai viesse me buscar. Não, ele levantou e foi. Ele tomou a iniciativa e trabalhou para a mudança. E assumiu as consequências. E o pai amoroso o acolheu. E tudo foi festa. Né? Nisso, quando o pai recebe o filho, o que acontece? Chama a comunidade para celebrar, por quê? Porque o filho estava morto e ressuscitou. Ou seja, reconectou com o amor do pai, com a sua origem divina. E nisso, nesta celebração, chega o filho mais velho. Veja que em nenhum momento o filho mais velho esteve na casa do pai. Ele estava sempre na volta, né? No pátio, chegando. Quando conversou, falou com o servo. Só se reportou ao pai para criticá-lo e jogar na cara do pai que ele toda a vida esteve ali do seu lado, trabalhou com ele, cumpriu os mandamentos, como se os mandamentos fossem um favor ao pai. Deus não precisa de nós precisamos dele. Né? Ele nos dá a oportunidade diária desse acercamento, mas ele não viola consciências, ele espera pelo nosso livre-arbítrio. Portanto, aquilo que a gente tanto ouve aqui na Casa Espírita, quem não chega aqui pelo amor, chega pela dor, nós não precisamos chegar pela dor. Nós temos a opção de chegar pelo amor, pela nossa consciência. Não precisamos chegar aqui estropiados. Ele está sempre de braços abertos nos esperando. Aí o filho vai e diz o quê? Esse teu filho, já não era irmão, hein? Esse teu filho, que queimou tudo com prostitutas e não sei o quê. Então, que a minha parte eu vou ter que dividir com ele? A preocupação, né? O que acontece com esse filho? Ele era muito mais egoísta que o filho pródigo. Porque, apesar de tudo, ele culpava a infelicidade dele, jogava a culpa no irmão, jogava a culpa no pai. E quando fala no bezerro gordo, ele não quis confraternizar com o pai e com o irmão, né? Ele queria o bezerro gordo para celebrar com os amigos. Ou seja, apesar de perto, ele estava distante. Muitas vezes estamos assim em relação a Deus. Estamos perto, mas não estamos conectados. E tudo que a gente faz é por barganha, tentando ganhar alguma coisa em troca, um reconhecimento, algo melhor. Não é assim que funciona. Mas o pai, o mesmo amor que teve com o filho, teve com o outro. Meu filho, tudo que é meu é teu. Apesar do teu comportamento, apesar do teu distanciamento, né? Ele está sempre aí, esperando que aquele filho, que a parábola termina, e a gente não sabe se ele entrou em casa para confraternizar, a volta, o retorno do irmão, nós não sabemos.
Eu particularmente acredito que não, acho que contudo ele ainda não estava preparado. Mas cedo ou tarde ele entrou, porque aquele comportamento não é somente de dor, é de muito sofrimento. A dor é inevitável no nosso processo evolutivo, porque ainda somos muito imperfeitos, mas o sofrimento é uma opção. O sofrimento é estar ali como aquele disco arranhado na dor e não abrirmos as portas para o amor e para a caridade. Portanto, o sofrimento é uma opção. E já para finalizar, com certeza, a estas alturas o filho já entrou em casa, pela dor, pelo sofrimento excessivo, tudo é celebração. Todos estamos de volta ao Pai, que há muito nos espera. Só depende de nós a velocidade de como nos tornaremos mais um na confraternização dele. E a Joana de Ângeles nos diz: considerando-se a tua ascendência divina, já te destes conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas, facultando-te fruí-las todas. Facultando-te é o livre-arbítrio. A casa do Pai é abundante. Somos todos herdeiros do universo, de volta a casa em comunhão com o Pai. Muito obrigada pela atenção de vocês e que o Mestre Jesus seja sempre conosco.